possível. Olá, Márcio. Eu sou José Inácio Werneck, hoje é dia 21 de abril de 2024, data histórica de Tiradentes. Estamos no Rio de Janeiro. Tiradentes. Aqui na minha frente está Carlos Eduardo Novaes. Nós estamos mais precisamente no restaurante Lamas, que está fazendo... do Rio de Janeiro, está fazendo 150 anos. E nós que fomos antigos fregueses do Lamas, isso há décadas atrás, no Largo do Machado, escolhemos hoje aqui para conversarmos sobre o Brasil, o Rio de Janeiro e outros babados. E eu estou de visita ao Rio de Janeiro e o Novaes também está hoje no Rio de Janeiro. Cheguei na Terra, o meu avô frequentava o Lamas, no Largo do Machado. O meu avô, Então, é uma coisa histórica, histórico, tem uma ligação com os Lamas. ancestral. E você jogava muita sinuca lá. Eu também joguei sinuca no Lamas, poucas vezes, e frequentei muito, sobretudo nas sextas-feiras à noite, quando eu saía do Copy Desk do Jornal do Brasil e ficava lá até às 4 horas da manhã. E, Novaes, eu queria falar um pouco sobre as complicações da vida moderna. Acabamos de ter um exemplo aqui para pagar a conta. Antigamente era muito fácil pagar a conta. Você tirava o dinheiro do bolso e pagava. Agora o Novaes teve que recorrer aí a diversos instrumentos tecnológicos, PIX. Porque agora tem o PIX, né? Pode pagar através do PIX. E, aliás, eu acho até que facilita. Bom, mas pelo que eu acabei de ver, facilita até. Não, mas é porque botou um QR, É um código, QR, que eles chamam nos Estados Unidos. botou um QR aqui na Mas hoje a vida olha, vou te dar um exemplo. Antigamente a gente estacionava, tirava o dinheiro do bolso, pagava o estacionamento e acabou-se. Agora inventaram o TAG. Nos Estados Unidos, o TAG funciona, mas aqui no Brasil eu já vi que não funciona, porque em todo lugar que eu vou com o meu carro alugado, que tem TAG, sempre tem um problema. Tem que chamar o atendente, tem um problema aqui, um problema ali. Chegamos agora no Barra Shopping, onde há 6 meses eu estive também, com o TAG funcionou. Agora tinha um cidadão fardado lá na porta, me dando ordens. Tinha que me inscrever, tinha que baixar o aplicativo, tinha que dar o número do telefone, milhões de complicações. E o negócio se prolongou. Teoricamente, você tem 20 minutos de graça no Barra Shopping, sem precisar pagar. Os 20 minutos foram consumidos só de explicação de como você hoje paga, porque eles não admitem mais o TAG. Isso no estacionamento do Barra Shopping. Eu só estou dando um exemplo, porque eu acho que a vida moderna, inventando a tecnologia que teoricamente facilita as coisas, na realidade tem complicado, pelo menos no Brasil, tem complicado incrivelmente as coisas. Agora, como eu estou de passagem no Rio, mas eu queria também perguntar a você o seguinte: quando é que eu vou vir ao Rio de Janeiro e logo no primeiro sinal de trânsito não vai ter mendigo pedindo dinheiro? Quando? Não, é melhor você procurar outra cidade para ir. Ou outro país? Vai para Estocolmo, talvez. Vai para Helsinki. Porque aqui isso não vai acontecer nunca. Porque é uma desigualdade social muito grande. Agora mesmo saiu uma pesquisa aí, eu acho que do IBGE, falando inclusive que houve uma melhoria, digamos, na quantidade, conseguimos reduzir o número de miseráveis no país. Reduziram um pouco, né? Um pouco. Ainda tem 17 milhões de pessoas morrendo de fome no Brasil. Conseguimos reduzir através desse programa do governo de Bolsa Família, que distribui aí R$100 por mês para a família que tem empregada, para as mães que têm marido, que têm filhos. Quer dizer, mas a desigualdade não diminui. A desigualdade, os 1% mais ricos desse país ganham o equivalente a 40% da população pobre, de um salário mínimo. Então, você pode perder a esperança de algum dia chegar aqui e não encontrar ninguém pedindo esmola no final de contas. É porque a história se repete, né? Fala-se muito nisso, que é preciso haver uma redistribuição da renda,
mas não vejo isso acontecer. E pelo que eu verifiquei hoje é domingo, vim ali estacionei meu carro no terminal do metrô, na Barra da Tijuca, e estavam chegando lá umas pessoas com camisas do Bolsonaro, a camisa da seleção brasileira da qual se apropriou o Bolsonaro. Então, tem gente que ainda vai atrás dessa conversa fiada. Pois é, você sabe que outro dia eu, inclusive, ativei as camisas amarelas que eu tenho. Não usa mais, Eu né? vesti a camisa amarela, depois não vou botar essa camisa. Foi logo depois da eleição, foi logo depois de 8 de janeiro, por aí. É. Não vou sair de camisa amarela. É. Os caras se apropriaram dessa cor, eu tenho que ativar as minhas camisas amarelas. O que aconteceu comigo há 2 anos, quando eu estive em 2022, no Rio de Janeiro, e era a Copa do Mundo, né? Então, eu cheguei, desembarquei, aluguei meu carro e tal, e fui a um encontro e botei uma camisa da seleção brasileira, inocentemente, né? Porque o Brasil estava disputando a Copa do Mundo. Aí um cidadão lá tomou o eleitor do Bolsonaro, começou a falar, viva o Bolsonaro. Meu amigo, não tem nada disso, eu estou aqui inocentemente porque eu estou usando a camisa da seleção brasileira, não sabia que você tinha possado da camisa da seleção brasileira. Ele está postando no seu camisa. A gente tem que agora tentar tratar de conseguir uma outra camisa para o país, porque essa aí já foi apropriada aí pelos bolsonaristas. E eu vejo coisas realmente incríveis, né? Porque agora, ainda hoje, eu estava lendo nos jornais, tem pessoas aqui no Brasil. Aliás, eu vou dar um exemplo. O porteiro lá de um edifício, ali perto de onde eu moro, outro dia me disse todo satisfeito: o Elon Musk vai abrir a caixa preta do bolso do Lula. Eu falei, como? O Lula ou o Alexandre Moraes? Não, o Alexandre Moraes, perdão, o Elon Musk vai abrir a caixa preta do Alexandre de Moraes. Eu falei, como? Ele falou, sim, vai revelar todos os podres do Alexandre de Moraes. Eu falei, mas, meu amigo, faz o seguinte, eu moro nos Estados Unidos, eu sei que Elon Musk é um vigarista em ponto grande, né? Porque temos vigaristas e vigaristas. O Elon Musk é um vigarista em bilhões de dólares, ao passo que, por exemplo, o Bispo Malafaia, que está aqui no Brasil e está promovendo o comício do Bolsonaro lá em Copacabana, é um vigarista de milhões de dólares. Então, é uma diferença, né? Calibre médio, né? Calibre médio. É um tal cidadão. Quem foi que falou isso para você? Isso é que me impressiona, Novaes. É o pobre de direita. É um cidadão pobre, humilde, me dizendo essas bobagens. Tá entendendo? Então, quer dizer, acreditam nessa história do Bispo Malafaia, como é que é? A Igreja da Prosperidade. Alguns anos atrás, numa eleição que envolvia o Brizola, e o Moreira Franco, a minha empregada, a minha funcionária, pegou em casa com uma camiseta do Moreira Franco, dizendo que ia votar no Moreira Franco. Eu então chamei, fiz uma crônica sobre isso, que o PDT, que era o partido do Brizola, depois publicou como um anúncio no Jornal do Brasil. Eu fiz uma matéria dizendo isso. Eu tinha que votar no Moreira Franco, era eu. E eu tenho dinheiro, você não tem, você tem que votar. É um fenômeno. Estava no Moreira Franco. É um fenômeno. Isso aí você reúne um pouco da ignorância, né? Da ignorância do povo brasileiro. Eu acho que esse país não vai melhorar enquanto não reduzir esse nível de ignorância. É a ignorância do cidadão que vota contra os seus interesses econômicos. O cidadão é um pobre, devia votar em favor de uma distribuição de renda, para melhorar a sua condição, mas não, ele vota na direita e pensa e aplica exatamente o contrário. Só que tendo uma ajuda tecnológica, parece que a minha. Mas eu acho que a gente consegue mais ou menos fazer aqui. Tudo bem, vamos lá. Mas é impressionante isso. Isso aconteceu. Então, mais um exemplo, né? O cidadão chegou e confiscou dinheiro das pessoas, dos bancos. E aí, no outro dia, a mesma coisa, num restaurante, no Recreio dos Bandeirantes, eu estou tendo uma ajuda tecnológica aqui, mas não é, está tudo bem, esteja tranquila, é a minha mulher dona que está aqui um pouco aflita com a nossa tecnologia. Outro dia também, em um restaurante, eu tive também mais um exemplo disso, o garçom, um rapaz de cor, humilde,
estava ao lado, servindo uma mesa de uns argentinos, todos eles com um ar muito próspero, senhores e senhoras de meia idade, prósperos, né? Brancos e prósperos, e o garçom brasileiro metendo o pau no Lula, dizendo que o Lula tem uma porção de dinheiro escondido, não sei o que. E eu fiquei pensando, mas como é que pode? Esse cidadão é o pobre de direita, é um fenômeno extraordinário. Mas, você tem que lembrar o seguinte, eu já escrevi sobre isso. Inclusive, uma vez eu escrevi um texto sobre isso, mandei para o Globo, e o Globo não publicou. Porque a gente vive dentro de uma reforma direitista, conservadora, e nem dentro das capitanias hereditárias. O cara passar, deixar de ser conservador e sair dessas posições reacionárias, ele tem que escalar uma montanha. Para escalar essa montanha, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Certo. E isso aí, porra, tanto que esse discurso aí, esquerda e direita, a esquerda nesse país aqui é uma minha vida de gato pingado. Está difícil, hein? É difícil, porque a minha assistente aqui não me deixa quieto. Continua, pois seja tranquila. Continua, Dona Não, eu estou dizendo a você, porque enquanto prevalecer essa ignorância, essa falta de conhecimento, né, vai continuar sendo. E aí você. Outro dia eu estava fazendo esse tipo de reflexão. Porque o país é um país de direito. Não tem dúvida. Tem conservador. Mas as pessoas que são de direito não estão satisfeitas com o andamento do país. Mas elas não vão para a esquerda, porque a esquerda já está retirada do preconceito, de quando criancinha, coisas desse tipo. Então, se deslocam para a extrema-direita. E o que você está vendo hoje em dia, aqui e em vários países, é uma população ignorante, sem conhecimento, sem a educação de bom sentido, votar na extrema-direita. Deslocou da direita para a extrema-direita. Porque não tem coragem, o preconceito que criou no mundo, no país, em relação à esquerda, o cara não tem coragem de ir para lá. Então, vem para a extrema-direita. Porque eles querem sair desse conservadorismo que não está levando a lugar nenhum. E essa posição também não vai levar. Bom, e nos Estados Unidos, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos ter o primeiro processo criminal contra o Donald Trump. Eu estarei viajando de volta. Eu estarei inclusive, outro dia eu vi uma cena lamentável, né? Um cidadão que sofria das faculdades mentais, né, de paranoia, imolou-se, né? Ateou fogo, ateou fogo. Inclusive, as pessoas pensaram muito que devia ter alguma conotação política. Não, era apenas um doido que resolveu tocar fogo em si mesmo. E não foi noticiado, inclusive, pela CNN na hora, que era uma pessoa que estava atirando. Mas não era nada disso, não era uma pessoa que estava atirando, era um maluco que resolveu tocar fogo nas próprias vestes. Mas vamos ter o início, então, será o primeiro processo criminal contra o Donald Trump, que está respondendo pelo fato da mulher, né? Da mulher, da atriz pornográfica Stormy Daniels. E é uma história que... Por que essa história é uma história de um processo criminal? Porque, para esconder o fato de que ele, casado, inclusive com a mulher grávida, pronta a ter filho, estava tendo um relacionamento com essa atriz pornográfica, ele usou de truques financeiros para ocultar o fato de que ele tinha pagado um suborno essa mulher para ficar quieta. Ele usou uma pessoa de suas relações, que era uma espécie de um aspone dele na época, né? O Michael Cohen era um aspone dele na época, usou esse camarada para pagar a mulher e, por sua vez, pagou o camarada, mas teve que disfarçar que estava usando os fundos de sua própria empresa. Não, mas acho que você tem que chegar um pouquinho para trás. Isso. Então, por causa disso, ele usou de fraude fiscal. E esse é que é o problema. Ele pode ser condenado à prisão por delitos fiscais por causa desse processo em que ele tentava encobrir o seu relacionamento. Fala, Noé. Não, eu quero ir embora agora. A tarde de domingo já vai longe. Tem um jogo do Botafogo. Então, fala alguma coisa rapidamente sobre o Botafogo. Eu quero assistir o jogo do Botafogo.
Talvez seja a última vez que eu assisto um jogo do Botafogo. Por quê? Eu não aguento, porque eu não é nada. Não é nada. Você, então, está se rebelando contra a atual administração do Botafogo. Eu não culpo os jogadores, nem culpo o técnico. Eu culpo as pessoas que estão lá dentro e o técnico, que é o americano, John capitalista, que é o dono do Botafogo, que eu acho que não entende nada de futebol, e aí se desenvolveu por aqueles safarinhas que ficam à volta dele lá, dirigindo futebol, enfim, tomando providências nessa área. Eu acho que esses caras são muito fortes. Eles contratam jogadores que não têm a estatura do Botafogo. Bom, então foi uma conversa muito rápida hoje. Estamos no Lamas para, primeiro, festejar o próprio Lamas, completando 150 anos. E, em segundo lugar, o nosso reencontro aqui. Novaes, acompanhado de sua esposa Marta, eu acompanhado de minha esposa Dona, e voltaremos a conversar na próxima semana. Continuaremos com o nosso YouTube. Eu estarei nos Estados Unidos. Eu quero dizer que foi muito bom rever você aqui, porque nós não vimos há algum tempo, através do site aqui, da internet. Espero que você faça uma boa viagem. Muito obrigado. Bem lá. E a gente volta a se falar na sexta-feira, então, novamente, usando os recursos da tecnologia que eu tanto condeno e deploro. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima. Grande abraço.